Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à resolução do problema 1185 da plataforma RI acima da diagonal secundária. Então esse problema é muito similar àquele que já havíamos resolvido, então já existe um vídeo resolvendo o problema acima da diagonal principal e agora apenas inverteu a diagonal e agora se quer ou somar ou calcular a média dos elementos que estão acima da diagonal secundária, certo? Então, a entrada desse problema é simplesmente um caractere que vai indicar, né, o tipo da operação, se soma ou média, e em seguida a matriz. Então, vamos lá, vamos para a plataforma Tiny, criar o arquivo .c, problema em questão é o 1185 e podemos começar. Então, quais são os dados de entrada? Um caractere para indicar a operação e a matriz, certo? Então, de cara, já podemos declarar aqui uma variável do tipo char, que vai ser um caractere, e também uma matriz que eu vou chamar de m, e essa matriz ela é 12 por 12, certo? Quando estamos trabalhando com matriz, normalmente precisamos de duas variáveis auxiliares para serem utilizadas nas nossas estruturas de repetição. Então, vou aqui declarar um int e j, que vão servir para percorrer, né, os índices da matriz. E a gente também precisa de uma variável resultado, que vai armazenar ou o resultado somatório ou o resultado da média dos elementos que estão acima da diagonal secundária, certo? Então, acredito que já podemos começar. Primeira informação que deve ser lida é a operação. Então, podemos fazer isso com scanf, %c, e começar a operação, e em seguida podemos fazer a leitura da matriz, certo? Então, ir começando em 0 até i menor do que 12 com i++, e em seguida j começando em 0 até 12, j++, certo? E em seguida, como estamos trabalhando com double, lf e o endereço do elemento da matriz, né, de cada elemento, e j da matriz, onde i e j variam entre 0 e 11, certo? Então, nesse primeiro momento, estamos fazendo a leitura tanto da operação quanto dos 144 elementos da matriz. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente computar como tanto a média quanto a soma necessitam. Na verdade, a soma já é o resultado, né, dos elementos, mas a média também necessita desse somatório. Então, vamos fazer isso direto. Então, aqui nós vamos necessitar novamente de um duplo for para percorrer os elementos da matriz. E se a gente conseguir analisar um pouco essa área verde aqui da figura, é possível identificar um padrão, né? Então, por exemplo, na linha 0, nos interessam todos os elementos entre 0 e 11, né? Então, eu quero o elemento 0 até o elemento 10. Na linha 1, eu quero do elemento 0 até o elemento 9. Então, percebam que antes o limite era 11 e o limite aqui passou a ser 10. Na linha 2, queremos todos os elementos do 0 até o 8. Então, o limite diminuiu novamente. Então, percebam que o limite para cada linha vai diminuindo em uma unidade. Então, o limite no primeiro momento era 11, depois 10, depois 9 e assim sucessivamente, certo? E esse limite serve para os elementos da coluna, né? Então, por exemplo, aqui todas as linhas vão ter que ser percorridas, com exceção da última. Na verdade, ela vai ser consultada também, mas o que vai limitar é justamente
o índice J, que é o que percorre os elementos da coluna. Então, limite 11, limite 10, 9 e assim sucessivamente, certo? Então, a gente pode usar essa informação na hora de verificar se o elemento vai ser considerado para realizar a soma. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente quer testar? A gente quer testar se o J ele é menor do que, vou declarar uma variável limite aqui. Então percebam que na primeira linha o limite é o 11. Então eu quero todos os elementos do 00 até o 010. Então o limite é o 11. Então eu quero saber todos os elementos até o J menor do que o limite. Nesse caso aqui, o limite foi inicializado com o valor 11, certo? Só que, para cada linha, se você observar bem, percebam que a linha, o limite é delimitado pelo valor e como cada linha aqui vai sendo incrementada de uma unidade, da mesma forma o limite também vai sendo decrementado em uma unidade. Então, à medida que a linha vai sendo incrementada, o limite vai sendo decrementado. Então, podemos utilizar essa informação, como esse laço mais externo aqui vai sempre incrementando i, e a gente percebeu, né, de maneira ilustrativa, através da figura, que o limite também vai sendo decrementado, então podemos aqui subtrair o limite da variável i. Por quê? À medida que a variável i vai sendo incrementada, o limite também vai sendo decrementado. E isso aqui serve para delimitar todos os elementos das colunas que a gente quer de fato acessar. Então, nesse caso, o resultado vai ser incrementado, né, do elemento ij da matriz. Lembrando aqui que os elementos das colunas vão sendo delimitados pelo limite, que esse limite vai sendo decrementado à medida que a linha vai sendo incrementada, certo? Então, nesse caso a gente já tem o somatório dos valores e é necessário verificar se a operação informada foi de soma ou média, né? Então, nesse caso, se a operação informada foi média, então nesse caso o resultado deve receber o resultado dividido pela quantidade de elementos, certo? De uma forma mais simples possível, você pode tentar visualmente identificar a quantidade de elementos que foram consideradas nesse somatório. Então, aqui você pode verificar através da contagem que o total de elementos foi justamente 66, certo? Então, se eu quero computar a média, vou pegar o somatório e dividir pela quantidade de elementos. Então, de uma maneira mais simples possível, você pode contar e colocar o 66 aqui. No entanto, se você tiver uma matriz muito grande, na verdade a contagem se torna algo impraticável, né? Se a gente tiver uma matriz 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, fica realmente inviável realizar essa contagem a olho nu. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma variável nova aqui, que eu vou chamar de quantidade de elementos, no primeiro momento igual a zero, e para todo elemento que for considerado aqui nesse somatório, nós iremos incrementar aquela variável. Então, nesse caso aqui, QTD é elementos, mais igual a 1, certo? E ao final, a gente vai dividir o valor total que foi somado pela quantidade de elementos. E aí nós temos, de fato, uma solução em que não é necessário realizar, contar, de fato, a quantidade de elementos a olho nu, né? A gente tem isso, né, já de forma automática na nossa solução. E, por fim, devemos realizar a impressão do resultado. Então, printf .1 lf resultado. Então,
resultado nesse caso está sendo exibido com uma casa decimal. Como nós temos uma matriz 12 por 12, isso aqui fica, na verdade, inviável da gente digitar todos os valores e depois verificar que isso de fato está sendo feito corretamente. Então eu vou comentar essa linha e vou fazer uma atribuição manual aqui, só para a gente verificar que esse resultado ele está correto, certo? Então eu vou atribuir o valor 1 a todos os elementos da matriz. Então nós temos uma matriz 12 por 12, em que todos os seus elementos têm valor 1. E agora a gente pode realmente verificar se a soma ela está sendo, nesse caso aqui, 66, e se a média está tendo valor 5.5, certo? Então eu vou compilar aqui. Aqui a compilação falhou, vamos verificar aqui onde está o erro, certo? Aqui o erro está sendo indicando aqui que esse QTD elementos não foi declarado, e de fato, né, faltou o OK. Então salvei, compilação terminada com sucesso, e agora vamos testar essa solução. Vou indicar aqui a soma, e de fato, como a nossa matriz agora toda tem seus 144 elementos iguais a 1, então existe aí o somatório igual a 66, certo? E nesse caso, a média seria justamente igual a 1, certo? Porque aí a gente tem todos esses elementos. Se são 66 elementos, 66 dividido por 66 vai dar realmente 1. Eu havia dito 5.5 anteriormente, mas foi pensando no valor de 12, que foi da questão anterior, em que era necessário computar a média de todos os elementos de uma linha. Então, uma matriz 12 por 12, a cada linha tem 12 elementos, então a média realmente deve ser computada tendo o denominador igual a 12. Mas nesse caso aqui, como são 66 elementos nessa área verde da matriz, então nesse caso, como o somatório fica 66, 66 dividido por 66 nós temos aí a média igual a 1, certo, pessoal? Então, na hora de submeter essa solução, aqui a gente comenta essa linha aqui da atribuição e descomenta o scanf, porque na plataforma RI esses valores vão ser lidos, certo? Então, mais uma questão para a gente exercitar matrizes, né, o conceito de matriz. Espero que tenha ficado claro. Esse tipo de questão aqui normalmente se usa, como a gente tem vetores bidimensionais, normalmente se usa duas estruturas de repetição para percorrer, para acessar todos os elementos da matriz, visto que a gente tem elementos IJ, né? O índice indica a linha e o elemento J indica a coluna, e nesse caso a gente utiliza operações de entrada e saída que a gente já vinha utilizando em diversos problemas, bem como operações tranquilas aqui para computar média e computar o somatório de valores, e utilizando também uma estrutura de decisão aqui para verificar o tipo da operação que foi informada pelo usuário, certo? Então, eu já havia feito a submissão desse problema, já que consta como resolvido. Espero que tenha ficado claro a resolução desse exercício. Qualquer dúvida, entre em contato, bem como utilizem aqui o fórum da plataforma, que aí vocês podem ser auxiliados também tanto pelos moderadores quanto por outros usuários do RI, certo? Então é isso, até um próximo exercício, bons estudos e tchau, tchau!